A General Motors já está à beira de provocar o colapso de uma indústria de que estamos a falar. Vejam só. A queda de uma indústria que movimenta mais de 279 bilhões de dólares por ano. São apenas 279 mil milhões de dólares o colapso desta, que circula entre México, Canadá e EUA. E atenção, porque também não é porque a General Motors o quer fazer, é porque Donald Trump está a empurrar para esse precipício. Bem como com esta nova ofensiva comercial, que acaba de dinamitar a base de uma rede de produção que demorou décadas a construir. Aliás, o México tinha avisado que isto ia acontecer. Lembro-me muito bem das palavras de Marcelo Ebrard quando ele disse: como é que isto ia ter impacto num pistão, por exemplo, que atravessou a fronteira tantas ou quantas vezes? A fronteira, e apesar de Trump, quisesse tirar do jogo alguns componentes do sector automóvel, o aço e o alumínio, porque são básicos. E agora, com uma única ordem executiva, quando Trump impõe tarifas de 25% em todos os veículos com peças de automóvel ou que são importados, que tenham peças de automóvel ou que entrem pelo México ou pelo Canadá, não só dá um tiro no próprio pé, para a sua própria economia e também para a General Motors, que está à beira do colapso. Por isso, hoje vamos analisar uma grande variedade de fontes. Temos muitas opções a serem exploradas. Porque isto é real? Lamento dizer-vos que é real, diz o nosso amigo. Trabalho numa empresa que fabrica a General Motors, espero que não nos afete. Infelizmente, há muita coisa em jogo e, acima de tudo, isto também está a colocar o México em risco. E não estamos a falar apenas da General Motors, como diz o nosso amigo Geonix Cesar. Pois bem, há toda uma indústria que está precisamente por detrás disto. Há também milhares de famílias mexicanas que vivem direta ou indiretamente do sector automóvel. Isto não é apenas uma estratégia. Isto, meus amigos, já é um colapso brutal, e o mais grave é que hoje se sabe que não há vencedores nisto. A única coisa que há são vítimas no México. Vítimas, claro, na General Motors. Vítimas também em todas as unidades de produção e cadeias de abastecimento em Ramos Arizpe, em Silao. Em San Luis Potosí, em Toluca, vejam só o impacto que isto vai ter e como este disparate não só põe em risco a própria economia dos EUA, como também desestabiliza o México. Porque só no ano de 2024, estas fábricas de que vos falei no México, Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosí e Toluca, bem, só no ano passado, 889.072 veículos foram aí montados, quase 1 milhão. 85% de toda essa produção foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de modelos, de carros que são grandes vendedores, o Blazer, o Equinox, o Sierra, o Silverado, todos os veículos, que são muito consumidos no mercado dos Zero são fabricados no México. Agora, quantas pessoas dependem disto? Porque estamos a falar de mais de 25 mil empregados diretos. Todos aqueles que, como o nosso amigo diz, acabam trabalhando indiretamente para essas empresas ou fabricando componentes para elas, um total de mais de 150 mil pessoas. Estão envolvidas mais de 150 mil famílias e fornecedores. Entre fornecedores, transportadores, serviços de logística, as fábricas de autopeças, os trabalhadores da manutenção, da limpeza industrial, das cantinas, dos restaurantes, enfim, amigos, é uma mega indústria que está prestes a entrar em colapso por causa disto. E todas essas pessoas, porque hoje está no ar, e isso não distingue fronteiras. As famílias mexicanas são iguais às famílias canadianas ou americanas. Hoje, estamos agora a perceber-nos de como a Tron começa a ver que a General Motors continua a ser obrigada a transferir toda a sua produção para os EUA. Porque, para começar, eles não vão com eles. Quando a fábrica se mudar para os EUA, as pessoas que costumavam trabalhar no México ou no Canadá para a General Motors não se vão mudar para os KEUA. Ficarão simplesmente sem emprego.
O trabalhador ficará sem toda aquela carreira, sem toda aquela trajetória que ele tinha no futuro para se reformar ou ter um emprego estável. Ou ter um emprego estável, e não é só no México, e a General Motors está atualmente a entrar em modo de crise, porque o custo de funcionamento da empresa já disparou com as tarifas de 25%. Porque cada unidade que é importada do México neste momento, só por essa razão, custa a General Motors mais 6 a 9 mil dólares, bem, não custa a General Motors porque também não o fazem com o seu próprio dinheiro. Eles cobram-no ao consumidor final do EUA. Mas que de ontem para hoje lhe dizem que o carro que queria já custa mais 9 mil dólares. Só porque se não o comprarmos, se não comprar, busque opção mais barata e some. Opção mais econômica e, além disso, que agora estão a deslocalizar produtos para os Estados Unidos, e isso torna-o insustentável porque, imagine-se, é uma questão de lógica, como já repetimos muitas vezes, um trabalhador de linha. No México, por exemplo, que ganha entre 400 e 600 pesos por dia, não sei, digam-me na sala de chat. Mas tanto quanto sei, é entre 400 e 600 pesos por dia, ou seja, entre 800 e 1.000. Bem, nos Estados Unidos, esse mesmo trabalho custa entre 30 e 40 dólares por hora e por dia. Por hora, não por dia inteiro, por isso estamos a falar de mais de 4 a 6 vezes o custo da mão de obra por unidade. E não é apenas uma questão de quanto mais tem de pagar ao trabalhador de linha. Os sindicatos são mais fortes no ZIUAR e há regulamentação rigorosa com maior pagamento de impostos, seguros, cobertura e horas. Mais impostos, mais segurança, mais horas extra, com mais bônus de horas extra. Indemnização por despedimento. Em caso de encerramento de uma fábrica no México, dizem obrigado e vão-se embora. Benefícios mínimos legais nos EUA não o fazem. E tudo isso significa que a deslocação da produção não é uma vitória para ninguém. Donald Trump sai para cantar I Got Away With It. Porque ele está prestes a forçar a General Motors a fazer isto, não. Ele está prestes a forçá-los à falência. E isso, meus amigos, é o prelúdio do colapso deste gigante. Estava a ler há uns tempos, aqui nestas notas, uma declaração de Mary Barra, que é a diretora executiva da General Motors, que é a diretora-geral da General Motors. E bem, então, foi relatado que ela foi pessoalmente à Casa Branca. A situação deve ser muito grave. Imaginem que ela teve de ir ser recebida na Casa Branca, porque eles não podem manter isto por muito mais tempo. Não podem continuar a operar num ambiente em que cada carro que fabricam está a dar prejuízo e não lucro. E aí podem ver com os vossos próprios olhos para não pensarem que é um exagero ou uma invenção. Há demasiadas fontes jornalísticas que confirmam que este colapso é o prelúdio de uma queda se continuarem como estão a fazer. Já há algumas tentativas, e no caso da General Motors, de querer fazer o favor a Trump. A GM pretende aumentar a produção em Lisboa. Aumentando sua produção, como na Ford Wayne, estão congelando novos. Wayne estão a congelar novos investimentos no México. Isto também está a prejudicar o México, porque estão a abrandar tudo o que tem a ver com investimento no México. E estão implementando as chamadas medidas mitigadoras para combater a problemática. Bem, para evitar que o impacto de os afundar completamente, os mercados já reagiram a isto e pensam de forma muito diferente. As ações da General Motors, BEM, acabaram de cair 8% em menos de uma semana. 8% em menos de uma semana, depois de as tarifas serem publicadas e os investidores amigáveis começarem a retirar o seu capital. O que eles estão a ver não é uma mudança estratégica, é um sinal de colapso. É um sinal de colapso. E, entretanto, amigos, toda a narrativa nos Estados Unidos continua a ser a de que se trata de uma medida que Trump diz. Trump diz que vai recuperar empregos para os americanos. A sério? Alguém acredita que isto vai recuperar empregos para os americanos? Quantas novas fábricas da General Motors foram abertas em solo americano? Desde que esta guerra comercial começou, sabe quantas? Nenhuma, zero. Tudo o que eles estão a fazer é reconfigurar as fábricas antigas para colocar mais turnos em fábricas já sobrelotadas. E em muitos casos são os mesmos trabalhadores que eles já têm que vão fazer. Como se diz por cá, a fazer horas extraordinárias.
E vão atrasar a eletrificação da sua própria linha de produção porque agora tem de usar esse dinheiro para tapar buracos. Essa é a verdadeira consequência, amigos, desta política que é um fracasso total. Não só estão a perder-se milhares de postos de trabalho no México que hoje estão em risco, eles também vão atrasar a sua própria expansão. A General Motors queria fazer esta famosa transição energética. Agora é impossível. A inovação para a General Motors é agora impossível. O que eles querem é sobreviver. E todos nós vamos pagar por isso. Não apenas a Tesla. A General Motors Tesla já percebeu isso. Elon Musk lembra-se disso. Ele queria abrir esta mega fábrica em Nuevo León agora. Já ninguém fala mais nisso. É mais do que evidente que não vai acontecer. Ele já tinha o terreno e até o governo do estado lhe tinha dado as licenças. Os mexicanos de Nuevo León, com os seus impostos, tinham dado dinheiro à Tesla e, para facilitar, todo o dinheiro foi deitado ao lixo. Dinheiro dos contribuintes. No final, não foi a Elon Musk que perdeu. Foram os cidadãos de Nuevo León. E bem, podem imaginar que eles já tinham comprado todos os lotes à volta. Todos os lotes circundantes. Para construir uma urbanização industrial, etc. Nem tudo isso é dinheiro perdido, milhares. Milhares de milhões de dólares. Até o próprio Elon Musk pressionou o governador de Nuevo León para se apressar para as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento das autoestradas que eu conheço. Para onde foi tudo isso? Quem o perdeu? Quem o vai substituir? Depois deste último anúncio da Tron, aliás, saiu. E já não há a mínima hipótese de retomar esta atividade em Nuevo León. Em Nuevo León, não vai ser. E sabe o que isso significa? Menos empregos no México, menos desenvolvimento para os Estados Unidos, menos lucros para gigantes como a General Motors que ganham com isto, mais medo nas empresas, que estavam a pensar em investir no nosso país, como a General Motors, devido à pressão da Tron, e também mais perdas para essa empresa, como a General Motors no mercado de ações. A General Motors Tesla Ford está a passar pela mesma situação neste momento e o diretor executivo da Ford, Jim Farley, já se manifestou. E disse a mesma coisa, que estas tarifas estavam a gerar o caos para eles. Que não tinham qualquer certeza jurídica ou segurança econômica e que não tinham forma de planear a longo prazo. Todas as semanas vem uma nova ideia de Donald Trump, uma nova ordem executiva, um novo capricho, uma nova desestabilização do mercado bolsista e a única coisa que tem feito é resistir enquanto perdem e perdem e perdem. Voltando à questão da General Motors que afeta o México e o Canadá, impacto no México e no Canadá, o que será se isso continuar assim? Os seus executivos já fizeram um aviso brutal. Dizem que se os custos continuarem a subir desta forma, que se a Tron não eliminar as suas tarifas, vão ter de encerrar as linhas de produção. O que significa colocar muitas pessoas no desemprego. No México e nos Estados Unidos, isso já aconteceu em 2019, nem é preciso inventar ou supor. E o que aconteceria? Não, já aconteceu em 2019. A General Motors fechou precisamente uma das suas fábricas no Ohio. E aí despediram 1.500 americanos. Por quê? Por causa dos caprichos de Donald Trump. E agora a política é real. Já está assinada. Já está em vigor. E quanto tempo achas que vai demorar até fecharem essas fábricas? Mais uma vez, talvez não no Ohio, no México. E depois os Estados Unidos seguem aqui no Canadá. Quanto tempo mais é uma questão de meses e as coisas continuam como estão a correr. E todos os fornecedores que os abastecem, e com as maquiladoras que fabricam peças para estes modelos, com todas as pequenas empresas que de alguma forma dependem desses contratos, com as famílias que vivem nas zonas industriais construídas à volta dessas fábricas, tudo se desmorona, até a senhora que vende comida lá fora para os trabalhadores. Portanto, não é apenas uma fábrica, é todo um ecossistema. Muitas pessoas dependem dela e é uma rede que hoje está a ruir por causa das birras de uma pessoa, que está a ver tudo à sua volta a arder, à sua volta, mas está cego pelo orgulho. E agora estamos a ver como isto não vai ser uma vitória para os Estados Unidos e já começou a ser uma das grandes derrotas precisamente para a economia americana, que também está a enlamear as economias mexicana e canadiana.
Agora, a única coisa que estas empresas estão a fazer para sobreviverem o melhor que puderem. Não há vencedores, só há danos. E este argumento de Trump, de que vai obrigar as empresas a regressar aos Estados Unidos, a verdade, meus amigos, é que ele não pode obrigar ninguém a operar com prejuízo, porque isto é um negócio. Não se pode pedir a uma empresa que multiplique os seus custos sem ter uma estratégia de vendas. Porque a única coisa que vai acontecer é que, ok, tem a produção nos EUA, mas ninguém nos compra. Porque é muito caro fabricar coisas aqui. E a única coisa que vai acontecer é o desemprego desinvestido e eles sabem que isto já está lá a acontecer. E eles sabem que isto já estava a acontecer, mesmo nos mesmos relatórios internos que podem consultar da General Motors. E já está a ser reconhecido logo no corte de março nos seus relatórios financeiros, eles vieram a público e disseram. E reconheceram que se as tarifas se mantiverem apenas durante 12 meses, vão perder 14 mil milhões de dólares em valor de mercado. 14 mil milhões de dólares. Por isso, no final, o que vão ter de fazer é reduzir o seu programa de eletrificação. Despedir entre 7 e 12 mil americanos. Imaginam? Isso não é um plano de crescimento, amigos. É um plano de emergência. É uma tentativa desesperada para sobreviver a uma guerra que eles não pediram e que estão a perder. E, entretanto, no México, ninguém está a enfrentar as pessoas. As autoridades federais e continuam com esta incerteza porque não sabemos o que Donald Trump vai fazer. Fala-se de conversações diplomáticas, mas hoje Trump diz uma coisa, amanhã diz outra, e não há certezas nos mercados enquanto estão a matar empregos reais. Enquanto destroem a confiança que levamos décadas a construir e estão a fazê-lo agora mesmo em frente às câmaras, em frente aos microfones, e parece que Trump insiste apenas nisto. Tornar a América grande de novo quando tudo o que está a fazer é a provocar o colapso de um dos gigantes da economia americana como a General Motors. Desculpem, amigos, é a isto que estamos a assistir hoje. Acontece. Já agora reparem que não me estão a perguntar, mas eu vou dizer-vos. Hoje venho vestido de uma forma diferente porque é o Vitor de há 14 anos atrás, num dia em que esta foto da memória me veio à memória. Ali estou eu com o meu filho. Há 14 anos, quase 15. Depois lembrei-me que tenho esta camisola por aqui. Não tenho o boné, mas disse bem, vamos vestir-nos da mesma maneira que há 15 anos atrás quase. E bem, o que é verdade é que a camisola ficou mesmo muito boa. Muito obrigado a todos os meus amigos pela vossa ligação. Claro, aos nossos amigos ao vivo, obrigado a todos os que estão a comentar aqui. Muito especialmente Argento diz que não foi só a GM, foi também a Ford e a Nippon Automakers. Diz e obrigado pelo vosso superchat, Argento Gabriel Blanco, obrigado pelo vosso superchat. Ele diz, gostei dos seus comentários, parabéns, economia e geopolítica, muito obrigado, meu caro amigo, e obrigado aos que estão aqui. Odralde Silva diz, saudações da Venezuela, nunca perco os vossos programas excelentes. Não sei se ganhei músculo, meu amigo, mas estou mais do que disposto a fazê-lo, agora mais do que nunca digo que tenho 44 anos. Tenho de me levantar às 5 da manhã religiosamente? Levanto-me e faço exercício às 6h30 e já estou aqui nesta secretária a trabalhar. E trabalho muito cuidando do que como, porque em breve vamos publicar este vídeo em que cada um tem de cuidar de si próprio. E o objetivo, meus amigos, é manter-se de boa saúde, não. Ficar de boa saúde. Porque estamos rodeados de pura sujidade. Choveu há pouco tempo e é difícil ser saudável. No outro dia, estava a dizer à minha mãe, é muito difícil para mim manter o meu peso sob controle. Já viram na câmara que, de repente, um mês depois, parecemos mais gordos se ficarmos espantados e sairmos para um sítio qualquer. E deixamos de comer de forma saudável porque tudo está rodeado de açúcar adicionado e óleos vegetais, pura porcaria. É muito difícil cuidar de nós próprios quando não estamos em casa. Por isso temos de engordar. Há uns tempos estava a ver um meme sobre dietas e bem, não era um meme, era uma... E 5 tacos, por exemplo, é a melhor coisa que se pode comer porque tem um alto teor de proteínas e hidratos de carbono. E os hidratos de carbono eram apenas cerca de 30% de hidratos de carbono e 53% de proteínas. Portanto, na composição dos 5 tacos, o problema não são os tacos, o problema é a coquita que se come com os tacos, que é puro veneno. E depois há a sobremesa e tudo isso, não é?
Jesus Chagon Tasmorro, obrigado por se cuidar. Obrigado por nos receber de Londres, da bela e querida Londres. Juan Marques Rodrigues, gostamos muito dos seus comentários. Muito obrigado, Juan, adoramos Londres. Estivemos lá há pouco tempo. Saudações à bela Monterrey. Saudações ao Vicente, a Califórnia. Saudações ao Victor, desculpe ter me perguntado antes, é um excelente programa, começamos o canal há 3 anos. Vou dizer-vos uma coisa, o nome original do canal não era Família Mexicana, era Família Mexicana DIY e nós estávamos a fazer móveis de madeira para ganhar um dinheirinho extra e também para dar conteúdo a alguns dos móveis da casa que nós próprios fazíamos. E mais tarde mudamos o nome porque eu sempre fui apaixonado por falar sobre estas coisas. E bem, funcionou e graças a Deus e a vós por se interessarem pelas nossas opiniões, estamos-vos muito gratos. Estamos muito gratos a vós, saudações à bela Florida que procura o Tesla, diz Mário Guzzi, graças a The Gregory, Xoxitui, claro, graças a um dos primeiros comentários. Obrigado, claro, a Fresita. E Antônio Ramos diz que tenho saudades de ver Alba, que foi feito bem. Alba estará de volta na próxima semana, finalmente no podcast que volta de Victoria Alba. Mas no canal de Alba estaremos lá. Graças a todos os que estão a comentar aqui para esclarecer. E bem, hoje é já agora o dia da nossa preciosa princesa. E bem, hoje vamos celebrar a do meio, por isso muito obrigado com a vossa permissão, amigos. Mas primeiro quero agradecer ao Angel Del Norte e também ao Argento Senicene pelo seu super chat. Ele fala, o Japão retaliou os títulos do ZEUA depois de quase 3 semanas discutindo isso. Há quase 3 semanas atrás temos falado precisamente sobre isso, e agora fizeram este acordo comercial com a China e a Coreia do Sul. China, Coreia do Sul e Japão contra o ZEUA. Onde é que já vimos isto antes? É incrível. Muito obrigado, amigos, por participarem e vemo-nos no próximo podcast.